A graça e a paz, amados, aqui estamos mais uma vez para trazer a nossa lição. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, os dons de locução, né? Nós vamos estudar aqui o dom de profecia, dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Bom, essa é uma lição muito importante, lição número 5, e eu quero aproveitar para te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveita aí a oportunidade, se inscreva em nosso canal, dá o seu like, compartilhe aí com seus amigos, seus grupos, e também, né, dá um toquinho no sininho aí para você receber aí as notificações de novos vídeos. Nós temos aí uns 300 ou mais vídeos, e quando tu entra no nosso canal, para você ver todos os vídeos, é só você dar um toquinho em cima do meu retrato ou em cima do meu nome, que aí o canal abre todo. Aí você vê todos os vídeos com mais facilidade, tá bom? Então, Deus te abençoe, fica conosco aí até o final. Se não se inscreveu, se inscreva aí no nome do Senhor Jesus e Deus vai te abençoar, tá bom? Ajuda aí ao nosso canal crescer um pouquinho. Bem, então hoje nós vamos estudar essa lição de número 5, os dons de locução. Essa lição é muito importante, né? Porque ela vai nos ensinar coisas que fazem parte de nós pentecostais, fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, esses 3 dons de locução, repito, são profecia, variedade de línguas e interpretação. Então a gente vai ver qual é o propósito desses dons, né? Que é edificar, exortar e consolar. Está bem claro na Bíblia, né? Então, a igreja de Cristo, ela precisa de edificação, precisa de exortação e precisa também de consolo, né? Então, muitas vezes, né, infelizmente, esses dons, eles são usados na igreja de forma incorreta, conforme nós vamos ver no decorrer da lição. Por isso, é bom a gente estudar com bastante diligência, né, a forma correta de usá-lo, porque você, prestando atenção nesse detalhe, na forma correta de usar, nós não corremos o risco que a igreja de Corinto corria, né? Ficou uma desordem tremenda, porque eles não prestaram atenção nesse detalhe, mas o apóstolo Paulo depois ensinou, corrigiu, né? E esse ensinamento serve de exemplo para nós, certo? Então, quando nós se ligamos de estudar da forma correta, também a gente não consegue se colocar na posição daquele que foi enganado. Quantas pessoas são enganadas, né? Pelas falsas manifestações dos dons, que não são coisa verdadeira. E muitos, por causa das manifestações falsas, exclui, né? Proíbe os dons. Mas Paulo falou, não proibais de falar línguas, né? Paulo não ensinou em lugar algum que se proibisse os dons espirituais. Ele corrigiu. Então, não é a intenção de Deus, por causa da falha humana, acabar com um dom que ele deu à igreja, né? Então é isso aí que a gente precisa estudar com bastante atenção, com bastante carinho, e entender que tudo que Deus dá, né, tem um propósito. Tudo que Deus nos dá tem uma intenção de Deus de nos edificar, de nos consolar, de nos confortar, de nos fazer também instrumento dele, né? Então a gente, não é porque alguém usou erradamente que nós vamos descartar aquilo, de jeito nenhum. Vamos usar da forma correta. A Bíblia está aí, né? A Bíblia está aqui, ó. Vamos abrir ela, vamos estudar a forma correta e vamos usufruir daquilo que Deus nos deu gratuitamente através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, entendeu? Não descartemos nada que Deus nos deu de graça, conquistado por Jesus na cruz. Número 1 aqui é o dom de profecia. O que é dom de profecia? Bem, podemos entender que são mensagens espontâneas, né? Mensagens inspiradas, né? Por quem? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos dá as mensagens, que inspira, né? E que coloca aquilo que temos que falar dentro do nosso coração, certo? E a profecia, ela é falada numa língua conhecida, né? Para que a pessoa possa entender. E para quem fala, né? E para quem ouve.
Quem está falando está entendendo o que está falando. E quem está ouvindo muito mais, está entendendo também. Então é na nossa língua, a profecia não tem mistério, certo? E qual é a finalidade? É exortar, edificar e consolar, entendeu? A pessoa destinatária, é essa a finalidade, entendeu? Trazer edificação, trazer consolo, é isso. E exortar a pessoa. Exortar aqui não é só dar carão, não, é animar, né? Dar um ânimo à pessoa, é essa a finalidade. Bem, profetizar não é sair por aí profetizando bênção, né? Tá certo que eu não vou ficar usando palavras negativas, tu tá derrotado, tu não vai prosperar, né? A gente não vai sair usando essas frases negativas para ninguém, porque querendo ou não, a palavra ela tem influência, uma influência tremenda na vida das pessoas, a gente sabe disso. Agora, profetizar não é isso, entendeu? Você vai prosperar, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Não, a profecia bíblica, ela não é uma animação, não é para animar alguém, entendeu? Nesse sentido, de ficar falando palavras aleatórias, né? Não é assim. Então, profetizar não é sair por aí profetizando bênção para todo mundo, entendeu? Devemos tomar muito cuidado com essas falsas profecias, que na verdade são palavras positivas, que é muito importante na nossa vida. Mas pode não cumprir, depende da pessoa que recebe, né? Então é preciso saber separar essas palavras positivas que você se dirige a alguém, desejando que ela prospere, que dê tudo certo, né? A pessoa está com um problema, eu profetizo que vai dar tudo certo, né? Que a pessoa não receba aquilo como foi Deus que falou, que de repente a coisa não vai funcionar dessa maneira. O que queremos dizer é o seguinte, que há uma diferença entre essas palavras positivas e a profecia, o dom de profecia. Há uma diferença, entendeu? Aqui eu estou falando de mim mesmo, estou incentivando a pessoa. Agora, a profecia já vem do Espírito Santo de Deus, é diferente, entendeu? Então, isso aí que a gente tem que saber separar isso. Entendeu? Então a gente deve tomar muito cuidado também com falsas profecias, porque pode trazer um grande prejuízo para a pessoa, né? Então nós não devemos desprezar as profecias, a Bíblia diz, né? Mas também devemos examinar, ter critério para saber o que nós estamos recebendo. E melhor do que o discernimento do Espírito para isso, não tem, né? Então, nós devemos examinar, julgar a profecia, né? Nós não devemos também, porque alguém aparentemente está sendo usado em profecia, eu tenho que aceitar tudo. Eu tenho o direito de julgar a profecia, entendeu? A gente não deve ser menino, ser ingênuo, ser infantil, de aceitar tudo, certo? Vamos ouvir e julgar. Não é sair murmurando, falando mal, não. Vamos ouvir, né? Se você acha que aquilo não veio de Deus, Deus te deu essa autoridade para você julgar. Se você acha que não é de Deus, não recebe. Não vai cometer o outro pecado de sair murmurando e falando mal. Entendeu? Deus orienta. Então, se eu recebi algo que não é de Deus, eu não recebo. Se eu ouvi algo que não é de Deus, eu não recebo. Entendeu? A profecia, né? Ela tem que ser julgada. É isso aí, tá? Examina direitinho e Deus vai te orientar. Número 2 aqui. Relevância do dom de profecia. Devido à sua importância, o apóstolo exortou a buscar e zelando pela ordem e cuidado do culto, certo? Nós devemos buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Ele ensina isso, certo? Mas tudo com ordem e decência. O culto é para cultuar a Deus, adorar a Deus na beleza da sua santidade. O culto não é uma desordem para ninguém querer aparecer e se mostrar. Não é show, né? O culto é adoração a Deus. Quando eu vou para um culto, a minha intenção é adorar a Deus, é orar a Deus, é louvar a Deus, é glorificar a Deus. A intenção é essa. Então, tudo tem que ser para a glória de Deus. Tem desordem, não tem ordem, então Deus não está nesse negócio. Entendeu?
Então a gente devemos ter esse entendimento. Sempre, né, deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde procedem, né? Porque a profecia, ela pode ter três fontes, entendeu? Há três espíritos no mundo: o homem, o diabo e Deus. O Espírito de Deus está aí. O homem também está. E o diabo também. Entendeu? Então nós temos que sempre, né, ter cuidado, porque, querido, não é difícil o falso profeta se apresentar, porque o falso profeta ele não está no mundo, ele vem lá no mundo, ele não vai arrumar nada, ninguém está aí para falso profeta. Agora, o falso profeta ele encontra lugar na igreja, ele quer a igreja, que ele quer enganar é o povo de Deus, entendeu? Com a falsa profecia, fazendo as pessoas pensarem dessa maneira. Então a gente precisa entender isso, que o falso profeta ele está dentro da igreja, entendeu? O povo de Israel, o falso profeta ficava profetizando para o Egito, para a Síria. Não, o falso profeta estava profetizando sempre para Israel. Pode ser que aqui toda regra tem exceção, né? Pode ser que aqui ou acolá você pode encontrar um falso profeta profetizando para uma nação gentia, mas isso era muito raro, né? Então na igreja é a mesma coisa, nós devemos tomar muito cuidado, porque o diabo está aí. A Bíblia diz que há muitos falsos profetas. Jesus falou: vigia, certo? Nem tudo que reluz é ouro, não. Devemos tomar muito cuidado para não ser enganado. Jesus falou que surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Não é poucos, não. Certo? Principalmente aqueles que não têm interesse de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, entendeu? Mas o dom de profecia é muito importante na igreja. O propósito da profecia, ela contribui para a edificação do crente, entendeu? Infelizmente existem líderes, isso aqui é ruim, né? Que são guiados por supostos profetas, entendeu? Tem lugares que ninguém toma uma decisão sem consultar o profeta da igreja, entendeu? Isso aí é um mal. Hoje nós vivemos na dispensação da graça. Nós somos guiados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, entendeu? Hoje nós não precisamos consultar um profeta. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Há uma comunhão, há uma comunicação entre o espírito do homem e o espírito de Deus. Ele testifica, ele testemunha dentro de nós a vontade de Deus. Então a gente tem que procurar entender que nós não estamos vivendo na dispensação da lei, nós estamos vivendo na dispensação da graça e não vamos descartar as profecias. Lógico, né? Mas não vamos ser guiados por elas. E você pode ser guiado por um falso profeta. Deus não vai usar ninguém para ficar te guiando, não. Certo? É o Espírito Santo que guia a gente em toda direção, não é homem. A profecia é para exortar, consolar e confortar. É para isso, entendeu? Eu preciso entender isso. Que ela me conforta, ela me exorta, ela me edifica. É para isso, não é para me guiar. Entendeu? Quando a profecia toma essa posição na vida de alguém, pode crer que não vai dar certo. Ele já errou o alvo, entendeu? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Os falsos profetas, né, aproveita aquelas pessoas que gostam de ouvir, né, o profeta. A função do profeta é profetizar, não dirigir a vida de ninguém. Número 2 aqui, variedade de línguas. O dom de línguas, né? A variedade de línguas. O dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, né? A Bíblia diz que quem fala a língua ninguém o entende, porque em espírito fala de mistério. Está lá em 1 Coríntios 14, 2, está bem explicado lá, né? Então, a língua tu não entende, precisa de intérprete, nós vamos ver na próxima aqui, né? Então, o dom de línguas é uma bênção na vida da gente, entendeu? A variedade de línguas é uma maravilha para nós edificar a nossa vida, certo? Então o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina.
Então, o dom de línguas, variedades de língua, é tão importante, né, como os demais dons. Mas só que a questão do dom é uma só. Cada um tem a sua função, entendeu? Mas todas, no momento certo, elas têm a sua finalidade e a sua importância. A relevância do dom de línguas é muito grande. Nós edificamos a nós mesmos. Todo crente precisa, né, ser edificado. Quem fala a língua edifica a si mesmo, certo? Embora a mente possa ficar, você está orando em língua, a mente está sem fruto, mas o seu espírito está sendo edificado. E muitas vezes a gente, para edificar outras pessoas, a gente precisa ser edificado. E o dom de língua é um meio que Deus usa para edificar o crente, entendeu? E nós devemos tomar posse disso. É muito importante a gente ter o dom de línguas, certo? Porque não é dom de língua estrangeira, não tem nada a ver, entendeu? Se eu estou falando língua estrangeira, eu sei o que eu estou falando. Agora, quem está falando língua, não sei, ninguém o entende, porque em espírito fala de mistério. Língua estrangeira não, eu tenho consciência do que estou falando, sei, aprendi. Língua estranha você não aprende, é dom. Entendeu? Então, é preciso saber fazer a diferença. A gente não vai poder se aprofundar aqui, né? Então, é isso aí. Apresentamos aqui em 1 Coríntios 12, né? Não importando, porque muitos acham que ele não tem importância, que não está em primeiro lugar, está em último. Essa ordem de importância aqui para Deus não existe, entendeu? Está em último lugar aqui, qual o problema? Algum dom tinha que estar em último lugar aqui escrito, mas não em importância. Não podemos entender dessa maneira. Só porque está escrito por último, ele não tem menos importância? Não. É isso que a gente tem que entender. Agora, se não tem ninguém para interpretar, a Bíblia manda ficar calado, né? Aí o dom de profecia é superior, mas superior no sentido de entendimento. Agora, se tem quem interpreta, não tem maior nem menor. É dom de Deus. Agora, qual a finalidade do dom de variedade de língua? Bem, o primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Que eu disse, o crente tem que se edificar. E o dom de língua é um meio muito importante para você edificar a si mesmo, né? Como é que você vai edificar o outro se você não está com a sua vida edificada? Interior, né? Seu íntimo, o espírito da gente precisa ser fortalecido, né? Então, as línguas, ao contrário da profecia, elas não edificam ou exortam a igreja, elas são para devoção pessoal. Isso é que é legal, entendeu? O dom de língua é para a minha edificação pessoal. O dom de profecia é para a igreja. O dom de língua é para mim, minha devoção, é para o meu momento devocional, entendeu? A atualidade desse dom, vamos ver aqui. Esse dom de variedade de língua não é um fenômeno exclusivo do período apostólico, entendeu? Não é, esse dom não é. O dom foi só por tempo dos apóstolos. Não, não tem nada disso. O apóstolo Paulo explica tão bem a necessidade do dom na igreja, né? É uma maravilha hoje a gente vê pessoas batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas, né? Pessoas sendo abençoadas tremendamente com os dons espirituais, que é uma maravilha, entendeu? Isso aí jamais foi um fenômeno, foi a intenção de Deus que isso fosse um fenômeno exclusivo do tempo apostólico. Isso não existe, certo? Então o Senhor, ele continua abençoando os pentecostais com esse dom, certo? E cremos que será até a vinda de Jesus, com certeza, entendeu? Vai ser até a volta de Jesus, certo? Então, no dia de Pentecostes, todos os crentes foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse, né? Bem, qual é a dúvida, né? Não tem. Eu sou batizado com o Espírito Santo, falei em línguas e falo, né? Recebi esse dom, sem misericórdia de Deus, nós não merecemos nada. Dom é presente, Deus dá de graça, entendeu? O que vale na nossa vida é o desejo,
a vontade, o prazer de aceitar com alegria aquilo que Deus nos dá, né? Deus preparou os dons espirituais com o maior prazer para o crente, e o crente rejeita, diz que isso era para antigamente. A gente lamenta, né? Que Deus faça algo por nós com tanto amor e carinho, a gente não quer. Isso é triste, né? Vamos lá. A interpretação de línguas, definição, certo? Vamos ver aqui. A interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, na sua própria língua, aquilo que foi pronunciado em línguas. Você traz o seu próprio conhecimento, né? O cara está falando lá em língua, você não sabe nem o que ele está falando. Aí Deus te usa na interpretação de línguas e você transmite tudo aquilo que ele está falando, você não entende, mas o Espírito Santo revela através do dom de interpretação de línguas, certo? Então, na igreja de Corinto havia uma certa desordem característica, né, daquela igreja imatura. Porque a igreja de Corinto, nós estamos estudando ela, era uma igreja imatura ainda, uma igreja, né, que o apóstolo Paulo ele passou 1 ano e 6 meses ali ensinando aquele povo e o tempo foi pouco, né? Porque era um povo que veio de uma vida muito difícil, povo enterrado no pecado, povo que vivia exclusivamente pela sabedoria do mundo, né? E valorizavam mesmo a filosofia, a sabedoria desse mundo, e eles também viviam enterrados numa idolatria terrível, uma vida devassa, né? E de repente essas pessoas, pela pregação do apóstolo Paulo, eles aceitam a Jesus, e ali é formada uma igreja. E Paulo passou ali 1 ano e 6 meses ministrando, né? Depois que ele saiu, ele colocou outros homens de Deus lá para dar continuidade à obra, mas a gente sabe que o alicerce ali, em matéria de ensino, não foi o desejado, né? E a igreja realmente era uma igreja imatura, mas Deus não levou isso em conta, né? Talvez se algum de nós olhasse o perfil da igreja de Corintos, a gente não daria a ele os dons espirituais. Mas Deus não olhou esse lado. Deus edificou, ele falou, não, essa igreja precisa, né? Porque Deus vê o coração, o homem vê o exterior, Deus vê o interior. Deus não vê como o homem vê. Olhando no aspecto externo, essa igreja só daqui a 10 anos que eu daria os dons espirituais a ela. Mas Deus não vê dessa forma, né? E Deus presenteou aquela igreja com todos os dons espirituais. Que maravilha, né? Então a igreja de Corinto, ela foi presenteada e usufruiu, embora ela não soubesse usar, né, corretamente, devido à sua imaturidade e à carnalidade que às vezes entrava ali, mas Deus abençoou, eles usaram, foram abençoados. E quantas igrejas aí são tão, né, tão firme, não têm os dons espirituais, muitas nem aceitam e perdem a bênção, né? Então, muitas vezes Deus tem que pegar o crente desprevenido antes que ele fique incrédulo, para ele poder receber as bênçãos de Deus, certo? Então, a interpretação de língua é essa, é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em língua. Então, na igreja de Corinto havia uma certa desordem, né, no culto em relação aos dons espirituais. Por isso, o apóstolo advertiu dizendo, se alguém falar língua estranha, olha o ensinamento, se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou muito 3. Por sua vez, haja intérprete, aquele que tem o dom de interpretar. Mas se não houver intérprete, fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Entendeu? Eu vou ficar falando uma coisa que ninguém está entendendo, que fruto tem? Agora, eu estou edificando a mim mesmo. Agora, eu só não posso atrapalhar o culto. Agora, nós, dentro do nosso contexto agora, né, dentro da nossa cultura, muitas vezes a gente, numa pregação, num louvor, Deus derrama ali um poder, né? Aí todos começam a falar língua, todo mundo fala língua, glorifica a Deus e tal, num culto pentecostal, mas depois passou aquilo, vamos ouvir a pregação, continuar ouvindo a pregação, ou vamos continuar louvando, vamos continuar o culto. Aí depois Deus derrama um poder mesmo, a gente começa todo mundo a falar em língua, mas depois para,
né? Agora, ficar uma pessoa só, durante o culto todo, falando em língua aí, atrapalhando o culto, isso aí já não é o ensinamento que o apóstolo Paulo está dando aqui. Ele está falando, se não tem intérprete, fique calado. Entendeu? Mas se houver intérprete, fale, né? Mas também terminou, vamos voltar para o culto, certo? Nem tudo aqui dá detalhe minucioso. A gente tem o Espírito Santo, nós devemos ter sabedoria para se comportar num culto pentecostal. Número 3 aqui. A diferença entre o dom de interpretação de língua e o de profecia. Bem, embora haja semelhança, são dois dons distintos, certo? O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa, entendeu? Também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem. Precisa de outro. Profecia não. Deus me usa em profecia, eu entrego a profecia, acabou. Agora, eu dependo de mim mesmo, através do Espírito Santo. Agora, o dom de interpretação de língua, eu vou falar em línguas aqui, e o outro irmão que tem o dom de interpretação vai interpretar o que eu estou falando aqui em mistério que eu não entendo, né? Eu tenho o dom de língua e começa a ser usado em línguas, ninguém está entendendo, mas aí Deus usa o que tem o dom de interpretação. Aí ele fala o que eu estou falando aqui em línguas. Ele interpreta na língua da pessoa. Então isso aí é que a gente tem que entender. Tudo é dom de Deus, certo? A gente precisa entender isso. Então a igreja, ela tem que ser edificada. Tudo é para edificação. Dom que joga um balde d'água fria na igreja, isso aí acho que não vem de Deus. Porque todo dom, quando a pessoa é usada no Espírito, pode ser uma exortação, pode ser uma correção, pode ser o que for. Mas quando é Deus que está falando, a igreja sobe, a igreja se aquece, a igreja se desperta. Essas coisas que a igreja murcha, porque não é de Deus, entendeu? Então é preciso que a gente entenda isso. A igreja, ela tem que ser a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe necessidade de um intérprete. Entendeu? Então é preciso que nós venhamos a entender isso. Entendeu? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos ficar fazendo confusão na igreja. A coisa é simples. O apóstolo Paulo dá um ensinamento aqui tão rico, tão tranquilo, né? Que a gente não precisa nem esquentar a cabeça, certo? Então, repito aqui, ó. Não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Concluindo aqui, para encerrar. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, os chamados cessacionistas, né? Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretação. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas do céu. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima lição. E não esqueça o seu like, a sua inscrição. Continua nos ajudando aí para alavancar o nosso canal aí, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço. Até a próxima.